Salve, salve galera, axé, namastê, gratidão, mojubá. Meus irmãos, inscrevam-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, dá uma força pro canal crescer, que tem muita coisa legal para passar pros irmãos. E vai chegar o momento certo que eu vou começar a fazer vídeos com imagem normal, entendeu? Me filmando, falando, mas tudo na hora certa. Meus irmãos, no vídeo passado, eu falei sobre o trabalho, que eu participei lá na casa do pai de santo Sebastião, né? Como se diz, eu não queria citar nomes, mas o nome dele vale a pena citar porque era um ótimo pai de santo, era uma pessoa idônea, entendeu? Então, quando as pessoas são pessoas honestas, vale a pena, assim, tem que falar o nome mesmo, entendeu? Mas uma pena que, né, ele desencarnou. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria falar nesse vídeo é, tem a ver com essa gira, né, que virou para foi na força da quimbanda, né, com Sozé Pilintra das Almas, Sozé Pilintra Quimbandeiro. No momento que estava acontecendo os trabalhos, né, a gira, o povo batendo palma, cantando, tudo. Sozé estava próximo ali àquela panela de ferro que eu havia dito, né, que as pessoas colocavam o nome dos inimigos lá dentro. O Sozé ele ficava com um punhal na mão, né? E ele estava com a camisa social de botão aberta até na altura um pouco para baixo do peito, a camisa aberta. E ele, meus irmãos, ele dançava muito bem. E ele pegava esse punhal com toda a força dele. Ele ia com esse punhal no peito e ficava batendo, com a ponta do punhal no peito, ao ponto da gente escutar o barulho no peito. Entendeu? Tanto é que a esposa dele, do médium, ela, ela ia lá pro fundo da fila, entendeu? Que ela não gostava de ver. E foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Na minha vida. Um médium incorporado, né, entidade com um punhal na mão, pegando o punhal e batendo no peito. Né, seu Zé Pilintra das Almas, seu Zé Pilintra Quimandeiro, batia com tanta força assim no peito. Ele batia o punhal no peito e falava. Isso que é firmeza. Isso que é um médio firmado. E dava as risadas dele lá e continuava batendo com o punhal no peito. E nisso ele abria mais a camisa assim, pedia pra gente olhar. Meus irmãos, não tinha um furo, não tinha sangue, não tinha nada. E a ponta do punhal amassada. Coisa que eu nunca vi na minha vida. Por isso que eu falei que esse foi um dos médios assim que eu vi que tinha firmeza mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vê as pessoas falando assim que para o médio estar bem incorporado, ele tem que passar por testes, né? Houve-se relatos de casas que pegava o dendê, colocava no fogo, né? E o médio tinha que colocar a mão ali naquele dendê ou colocar o dendê na mão do médio, e o médio não podia se queimar. Alguns falam que fazia os testes, né, do médio incorporado passando sob brasa. O médio que tomava ali 1 litro de cachaça, 2 litros de cachaça, o médio incorporado. E o guia saía do corpo do médio, a entidade saía do corpo do médio e tinha que deixar o médio em pé. O médio não podia cambalear. Mas aí eu me pergunto, né, e pergunto para os irmãos, será que tem a necessidade de realizar esses testes hoje? Na época que eu tive contato com esse seu Zé Pilintra, quimbandeiro, isso foi no ano de 2004. Nós estamos em 2023, né? Quase
20 anos depois. Será que se hoje, né, várias casas que a gente vê certos tipos de trabalho, certos tipos de comportamento dos médios, será que se fosse fazer esses testes de firmeza com esses médios, será que ia dar certo? Hoje eu penso assim, se um médio que dizendo ele, estando incorporado, pegasse um punhal, igual esse seu Zé Pilintra, e fosse bater no peito para comprovar a incorporação dele, eu acho que esse punhal ia varar nas costas do médio, ia furar o peito, furar o coração e varar lá nas costas, porque hoje em dia está muito difícil a gente encontrar uma casa que tenha firmeza, que tenha sinceridade, que os médios sejam médios firmes mesmo, né, responsáveis naquilo que eles têm para oferecer ali durante o trabalho espiritual. Hoje eu vejo assim também, se não precisa nem de fazer o teste. Eu já frequentei casas que o médio bebia ali um copo de cachaça, um médio incorporado, a entidade bebia, não sei se era entidade, se era o médio que era. Com um copo de cachaça, o médio já ficava pro chão, dando vexame, entendeu? E esse seu Zé Pilintra, eu posso dizer assim que era um médio que tinha firmeza, era um médio que estava incorporado ali 100%, e uma das coisas que eu mais friso, tipo assim, a entidade daquele médio é firme com ele. Eu posso dizer que a entidade desse pai de santo, do Bastião, né, do Sebastião, era realmente uma entidade que estava firme com ele, que ele era um médio firme, porque ele tinha caminhos. Hoje eu penso assim, de que adianta eu estar no terreiro trabalhando, a minha entidade beber 1 litro de cachaça, vai embora, me deixa em pé. De que adianta eu andar em brasa, não queimar meus pés? De que adianta colocar a mão no dendê quente e não queimar minha mão, se eu não tenho caminho? Então a entidade, que ela está sempre ali realmente do lado do médio, é um médio firme, é um médio que está andando na linha, né, com a vida, com a conduta dele, com a moral dele, com a ética, porque a gente é médio não é só dentro do terreiro, a gente é médio fora do terreiro também. De que adianta? Vai ter gira hoje, eu vou tomar meu banho de descarrego, vou acender minha vela do anjo da guarda, vou para o terreiro trabalhar, acabou os trabalhos. Eu volto para minha casa e volto a fazer tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é baderna, conduta moral zero. Tá entendendo? Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer. Porque a gente é médio 24 horas. Então hoje eu vejo assim, para um médio, em termos, entre aspas, né, provar que ele tem realmente o guia, que ele tem realmente a entidade, não precisa dele fazer nada disso. Não precisa dele fazer malabares. Não precisa dele querer chamar atenção dentro de terreiro. Ele só precisa de uma coisa, de ter caminho. Porque se eu tiver uma entidade que ela não me dá caminhos abertos, que eu não seja um médio próspero, que eu não seja um médio que tenha saúde, não que a entidade vá me dar isso. Porque primeiro, para eu ter caminho próspero, para eu ter um bom trabalho, eu tenho que ter um bom estudo. Então, um exemplo, se eu estudei, né, tô focado na profissão tal, a entidade vai me abrir o caminho para aquilo que eu me esforcei para chegar. Então é dessa forma que eu vejo. Hoje, para o médio comprovar, em termos, né, que a gente não tem que comprovar e provar nada, mas para o médio provar que ele realmente tem uma entidade, que ele é firme nos trabalhos espirituais, simplesmente se ele tiver caminho, se ele tiver prosperidade, se ele tiver saúde, ali já é uma prova que realmente ele tem uma entidade firme com ele. Não precisa de mais nada do que isso. Porque se eu tiver uma entidade que é só para ir para o terreiro, para ficar dançando,
para ficar rebolando, dando gargalhada, enchendo a cara e a vida toda lascada, eu prefiro não ter. Tá entendendo? Porque o médio tem que ter caminho. Ter entidade só para falar que tem entidade, minha pombagira é a rainha fulana de tal. O meu Exu é o Exu do quinto dos infernos, que não sei o quê. Porque hoje todo mundo só quer ter nome desses Exus também. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é, a partir do momento que a gente tem conduta, que a gente tem nossa cabeça firme, que a gente está trilhando o caminho certo, seja dentro do terreiro ou fora do terreiro, a gente vai ter sempre caminhos abertos e vai ter sempre as nossas entidades, nossos Exus, pombagiras, todos com a gente. E eu friso muito uma coisa para os médios da atualidade, que é o estudo. É estudar aquele segmento que ele se permitiu a trilhar na vida dele, que seja Umbanda, que seja Quimbanda independente, que seja Candomblé. O médio tem que estudar. Porque a partir do momento que o médio estuda, ele adquire um conhecimento não só para ele, mas também para a entidade que trabalha com ele. Mas como assim conhecimento também para a entidade? Um exemplo, se um médio ele estuda muito sobre ervas, sabe o fundamento de cada erva, para que cada erva serve, além dos banhos, além para a área de fitoterapia, fitoenergética, para a cura do corpo, seja físico, espiritual ou mental, a partir do momento que o médico tem aquele conhecimento, porque ele é um médico que estuda, quando ele tiver no atendimento, seja com o preto velho pega aquela informação do médium, da mente do médium. Hoje em dia, a gente não pode deixar tudo por conta da entidade. Vamos dizer assim que o conhecimento seja 50% entidade e 50% da gente. Até mesmo porque hoje pode-se dizer também, é raríssimo um médium que tenha incorporação inconsciente. A maioria é consciente. Então, por isso que tem a necessidade do médium estudar. Eu creio que antigamente, bem dizer, quando surgiu a Umbanda no Brasil, porque a Umbanda já existia antes disso, as mães de santo daquela época, os pais de santo, eles tinham sim a incorporação 100%, a incorporação inconsciente. Por quê? Porque naquela época, a maioria não tinha estudo igual hoje. Eram pessoas mais simples, eram pessoas mais leigas, eram pessoas que não tinham oportunidade de acesso à educação igual hoje. Então, essas entidades vinham e faziam aquela incorporação inconsciente. Por quê? Porque a entidade já vinha com toda a bagagem dela. E os trabalhos eram feitos totalmente com a bagagem da entidade. Porque se o médium não tinha conhecimento nenhum, o que ele ia passar numa incorporação semiconsciente? Ele ia interferir durante as consultas com a entidade. Ele ia querer passar na frente da entidade. Aí é onde entra a mistificação. Porque hoje em dia nos terreiros tem muita mistificação. Eu penso duas vezes para ir no terreiro como consulente, como paciente, né? Para ser atendido, porque é muita mistificação. Eu já ouvi coisas assim que não tem nada a ver com a minha vida, nem hoje, nem daqui a 300 anos. Eu fico calado. Eu não vou debater, eu não vou questionar. Eu simplesmente saio dali e nunca mais coloco meus pés. Entendeu, meus irmãos? Então, eu quis fazer esse vídeo breve, porque quando eu vi essa incorporação do seu Zé Pilintra, das almas, foi algo assim que eu nunca esqueci mesmo. E nunca mais ouvi isso em casa nenhuma, 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 nenhuma mesmo. Tranquilo, meus irmãos? Então, era essa aí a informação que eu queria passar para os irmãos, que é necessário sim um estudo, sabe? O médio que estuda, ele não vira joguete de espírito negativo nenhum.
ele não vira joguete de nenhuma quiumba, entendeu? Porque a partir do momento que a gente está no caminho errado, um exemplo, a gente está trabalhando, vamos dizer, numa casa de umbanda, mas fora da casa no dia a dia o médium está fazendo tudo quanto é coisa ruim, tudo que afeta a moral dele, os espíritos que vão estar mais próximos dele são esses tipos de espírito. Quando ele for para dentro da casa trabalhar, se for uma casa que não tem firmeza, que não tem uma tronqueira bem firmada, são esses espíritos que vai estar ali do lado daquele médico dando as informações erradas para os pacientes. Por isso que tem paciente que vai em terreiros que voltam pior do que quando foram. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho uma intuição assim muito leve mesmo. Quando alguém fala assim, ah, colega, vamos no terreiro de um amigo, não sei o quê. De imediato eu não falo que não e nem que sim. Eu falo assim, eu vou te dar a resposta, dia tal. Beleza. Se tiver chegando o próximo dia de ir, minha mente, minha intuição ficar falando, você não vai. Você não vai, eu não vou. Eu não vou e eu não desobedeço a minha intuição. Porque uma amiga, uma vez ela foi num terreiro e ela havia me chamado para ir com ela. Aí faltando uns 40 minutos para ir, eu falei com ela que eu não iria. Não iria mesmo. Aí beleza, ela foi, eu acho que lá começava era 7 horas da noite, 7, 7 e meia. Aí quando foi por volta de 8h15, ela veio no WhatsApp, me mandando um áudio, sabe? Ela falou que chegou no terreiro, teve a gira lá normal, a gira rápida, e teve a consulta com as pombagira. Ela foi com uma amiga, né? Segundo ela, elas estavam em pé, a pombagira chamou a amiga dela para conversar e virou para essa minha amiga, a pombagira virou para essa minha amiga e falou assim: "E você, ô sua vagabunda, você fica aí que depois eu quero falar com você, sua sem vergonha". Aí eu pergunto, uma pombagira de verdade vai falar dessa forma com a pessoa? Tudo bem que se a pessoa consulta sempre com a mesma pombagira, é amiga do médium, tem assuntos que a gente conversa com pombagira que pombagira às vezes fala algumas palavras assim, mas a ponto de julgar a pessoa assim, coisas que diz respeito ao caráter da pessoa, pombagira não faz isso. Isso é coisa do médium, entendeu? Então, pombagira não se sujeita a esses tipos de situação. Pombagira não vem em terra para isso. Porque até mesmo eu acho que elas têm coisa muito mais importante para fazer no astral. Então a gente tem que muito ter o pé firme no chão e ver o que a gente quer fazer dentro de uma casa aqui nesse assunto, né, de Umbanda, porque não é brincadeira. Então, meus irmãos, é isso aí que eu queria falar para os irmãos nesse vídeo e até o próximo vídeo. Um forte abraço, axé, fiquem na paz.